Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Gustavo, eu sou operador no mercado financeiro de Forex e também desenvolvedor. Programo robôs e indicadores. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre a minha suíte, que é a suíte Força das Moedas com Volume. E vou estar mostrando alguns exemplos de como eu faço análise. Eu posto elas diariamente em muitos dos meus grupos, no meu Instagram, aqui no YouTube também. Eu sempre estou postando sobre como eu faço minhas operações, mas nesse vídeo em específico eu vou fazer um pouco mais detalhado como funciona esse operacional, beleza? Então, pessoal, estou compartilhando a tela com vocês aqui. Agora são 9h24 da noite, está iniciando o mercado aqui asiático. É um horário que eu recomendo operar, especialmente se você trabalha durante o dia ou não tem muito tempo, é um horário bacana. Eu não costumo muito abrir operações nesse horário quando recém abre o mercado, né? Na maioria das corretoras é a partir das 9 horas da noite, abre o mercado asiático. A depender da sua corretora, vai variar um pouco para mais. E eu recomendo que espere o mercado tomar alguma direção para então estar operando e abrir operações, tá? O operacional Força das Moedas com volume, você pode utilizar ele de diversas formas, né? Pode usar ele em time frames maiores, mas eu utilizo mais para scalper, que é a forma que eu gosto mais de estar operando. Um scalper ali de 15 minutos, então eu faço outras análises para estar abrindo as operações, tá bom? Então vamos aqui para a tela e eu vou estar mostrando para vocês como é que eu faço a minha leitura baseado aqui nessa suíte, tá? Essa suíte tem vários indicadores e com o tempo eu vou estar acrescentando alguns, tem outros que eu utilizo também, mas esse aqui ele fecha bem o ciclo, tá? Então vou abrir aqui o Point Fix, que eu consigo desenhar na tela aqui, tá bom? Então vamos lá. A minha ferramenta principal para estar operando é a força das moedas com volume, tá? Eu gosto de deixar ele aqui na parte inferior, tá? Então a força das moedas com volume, passou um barulho aqui, vizinho barulhento. Então, vamos lá. Essa parte de baixo aqui é onde está meu indicador força das moedas com volume. Beleza? Tem vídeo que eu explico mais um pouco sobre ele. Aqui eu vou tentar não explicar sobre todos os indicadores, vou falar um pouco, mas falar mais sobre a análise, tá? Vocês podem ver que ele sempre na abertura do mercado, vou dar um zoom out aqui, ele dá uma zerada, né? Pode ver que ele volta para o ponto zero, assim como agora aqui na corretora Vantage, o horário de 1 hora normalmente, é o horário que vira. O servidor vira, eles colocam 1 hora. A maior parte do, dos servidores, dos corretores, bota 0 hora. Mas ele zera, tá? E aí então ele começa essa ferramenta calcular esse volume acumulado. Eu dei um zoom out aqui, ele carregou mais períodos para trás. Pode ver que ele sempre zera, ó. Zerou aqui, ó. Sempre zera, ó. Sempre na virada do dia ele zera, justamente para mostrar esse acúmulo, tá bom? Que a gente faz? Por que eu gosto de esperar o mercado dar uma movimentada? Para eu ver justamente para onde vai as moedas, né? No caso aqui eu estou no SHA USD, a linha verde representa o dólar, o USD, e a amarela o SHAU. Então aqui a gente já vê que o SHAU, que é a linha amarela, ele começou a ficar abaixo desse eixo aqui, que ele fica com a linha vermelha, que é o eixo zero. Ou seja, ele está começando a acumular mais volume vendedor e o dólar volume comprador. Mas como está muito no início, eu gosto de esperar para ver o mercado dar um engatilhamento, dar uma avançada para eu ver com mais clareza, aí depois eu vou fazer as outras análises, tá? Vamos pegar no dia anterior aqui, ó, nesse momento, aqui, ó, você pode ver que abriu o mercado e depois o dólar ficou mais forte e o ouro caiu, né? Então a gente vê aqui no volume acumulado isso acontecendo, ó. O dólar também estava na região um pouco negativa, mas estava. Já o ouro não, ele disparou em queda.
Eu gosto mais de operar em cenários em que uma das moedas começa a ficar na região positiva, enquanto a outra permanece na região negativa. Eu gosto mais de fazer isso, mas quando você vê uma moeda caindo muito na região negativa, já é um motivo de você poder se preparar para ir contra ela, porque ela está se enfraquecendo. Tá? Muitas vezes o gráfico cai, não é porque a outra moeda está forte, mas é porque a outra está muito fraca. E muitas vezes as duas moedas estão fortes também, mas a outra está muito mais forte. Ó, esse aqui é um exemplo. Ó, durante o dia, eu comprei de manhã o ouro, né? Peguei uma parte aqui do scalper. E vocês podem ver que aqui na linha central aqui, zero, as duas estavam na região positiva. As duas moedas. Né? Então a linha zero aqui, vou deixar vermelhinho, e as duas estavam positivas. Só que o ouro estava mais forte em algum momento, ele teve mais impulsão e ele foi ganhando força e a gente viu isso no gráfico. Tá? Por isso que eu utilizo o volume para decidir a minha direção, mas eu uso outras ferramentas aqui para auxiliar nessa análise. Tá? Então, beleza, esse aqui é a força para me dar a direção, um dos fatores principais. Depois eu vou pegar outras ferramentas que estão na nossa suíte. Uma delas é esse RSI aqui, ó, esse RSI que eu chamo de RSI OMA. O RSI OMA, ele é mais cadenciado, né? Então ele vai pegar mais a tendência. E ele mostra na parte inferior qual que está sendo a tendência no momento. Quando ele está azulzinho aqui, quer dizer que, quando ele está azulzinho aqui, quer dizer que essa linha azul, ela está trabalhando, começa a trabalhar acima da vermelha, numa região de força, tá? Você pode ver que aqui ela trabalhou abaixo em algum momento, mas ele estava acima desse eixo aqui, da metade. Então, ele continuou marcando como azul. Aqui ele deu uma quedinha, continuou aqui, ele baixou, foi abaixo do eixo de 50 aqui, aí ele colocou como vermelho, foi justamente essa quedinha. Depois ele voltou a subir, ele marcou com azul, e aqui ele começou uma tendência mais longa de queda, que foi justamente aqui. Tá? Então, o que eu faço? Pô, se eu analiso, estou procurando compras pela direção da força com volume, eu vou procurar momentos em que o RSI OMA aqui me dá um sentido, uma tendência de compra. Né? Se ele tiver no vermelho aqui, eu vou evitar comprar. Né? Então eu vou bater esses dois juntos para eles trabalharem em confluência. Tá? Esse é um dos fatores. Ele é um pouco mais lento, porque ele busca tendência, mas ele é bem legal quando você consegue casar. Você pode pegar, às vezes, uma subidona boa, igual aqui foi, né? Ou uma descida aqui, quando aqui foi também, ó. Nesse momento aqui, você vê que teve uma descidinha bacana, não foi tão forte como uma subida, e a gente vê aqui que o dólar estava trabalhando aqui numa região de mais força do que o ouro, tá? No volume. Beleza. Outro indicador que eu tenho aqui, que eu desenvolvi, que eu gosto muito dele, para o scalper ajuda muito, é o RSI topos e fundos. Tá? Esse RSI ele tem setas de compra e de venda. Ele mostra quando essas setas, quando ele rompe topos e fundos do próprio RSI. Então, por exemplo, aqui ele mostrou um rompimento aqui, descendo um fundo mais baixo do que o anterior, então ele deu uma setinha de venda. Então, você casando isso com outras informações, ó, aqui você vê que o volume acumulado do ouro caiu. Então você pode utilizar ele é mais rápido, você pode ver que ele dá mais setas, né? Porque ele vai mostrando uma aceleração do mercado ali. Então se você casa, vamos pegar esses momentos aqui, ó. Se você casa, ó, o ouro aqui subindo, ele estava na região negativa, mas ele começou a trabalhar acima da sua média tracejada, o volume. Aí a gente vê aqui uma tendência de alta, a gente vê rompimentos de topos mais altos que os anteriores dentro do próprio RSI, então isso aqui é um indicativo de impulsão do mercado. Tá? Então, beleza. Aqui nós temos 3 indicadores, cada um fazendo uma função diferente que você pode usar como confluência. Força com volume, mostrando, obviamente, volume acumulado. RSI OMA mostrando tendência. E o RSI
topos e fundos aqui, eu chamo ele em inglês de RSI Breakout, ele vai mostrar esses rompimentos, por isso que é Breakout, tá? Então, são três funções diferentes, tá? Rompimento de topos e fundos, tendência e volume. Show de bola? Beleza. Isso aqui são fatores que eu pego com fluência para olhar. Outra coisa, na suíte nós temos aqui um indicador de calendário econômico. Para que ele serve para mim? Para mim que busca, quando eu vou operar scalper, não está tão enviesado, seja com análise macroeconômica ou qualquer outra coisa, eu gosto de olhar o calendário para evitar operar em determinado momento que o mercado está sob influência do calendário. Vai ter um payroll, eu vou evitar operar naquele momento ou próximo dele. Então eu quero ficar de fora e eu analiso o mercado mais para isso. No dia que eu quero operar usando dados macroeconômicos, eu posso utilizar também. Mas depende do seu operacional. Se você vai operar scalper, isso que eu estou ensinando aqui, você pode usar em outros time frames, mas pode reparar que eu estou aqui no time frame de 5 minutos, tá? 5 minutos, está aqui em cima. 5 minutos. Mas eu faço uma análise multi-time frame. Eu gosto de olhar 5, eu gosto de olhar o M1 para dar uma confirmada. E eu me situo e me baseio mais no M15, tá joia? Então eu caso esses três e olho como está o diário também para estar pegando o volume acumulado, tá? Mas sempre vai estar sendo diário porque o volume acumulado aqui ele é no dia. Então você vai sempre estar olhando o diário de certa forma. Então quando você vê aqui que o dólar está trabalhando acima da região negativa, ele está trabalhando positivo, e você vai fazer análise para operar contra outra moeda, você já está, de certa forma, olhando o diário, porque o volume acumulado é no dia, tá? Isso quando a gente está abaixo do H4, a gente está no H1, por exemplo, então o H1 também é no dia. Aí quando você vai para o H4, aí ele já começa a analisar aqui um conjunto já da semana, tá? Cada separador de períodos desse é uma semana. Quando a gente olha no diário, aí é uma outra classificação também. Aí já é no mês, tá? Então dá para operar outros time frames também. Eu desenvolvi ele para isso, tá? Eu gosto de operar com o separador de períodos aparecendo aqui, tá? Eu esqueci de falar desde o início para vocês, ó. Essas linhas são separadores de períodos. Isso tem no MetaTrader. Se você quiser desativar, você dá um Ctrl Y, ele some. Tá? Fica menos poluído. Mas se você quer ver os períodos, você aperta Ctrl Y de novo que ele aparece. E você vai estar vendo ele aqui, tá? Beleza. Vamos para mais informações aqui. Então, aqui no gráfico vocês podem estar observando que a gente tem essas linhas aqui, ó. Essas regiões são regiões de suporte e resistências, né? Suporte e resistências clássicas. Faz parte da nossa suíte também, essa ferramenta. Eu não vou explicar aqui tudo o que é suporte e resistência, mas vocês que já operam sabem que são regiões onde o preço já foi e ficou marcado ali como uma região que o preço respeita muito, ou seja, o preço segura muito naquela região, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, essa região, pegar aqui com retângulo, ó, essa região aqui. Pode ver que o preço diversas vezes ele vem aqui e segura, ó. Segura, segura, passou perto, ele rompeu aqui, mas voltou nela. Aqui o preço, ele ficou aqui um tempo atrás. Então é uma região de preço em que o preço ele tem essa memória desse lugar. Então é uma região que você deve observar nas suas operações também. Se você está procurando vendas, pô, venda, vá vender aqui um pouco distante para buscar o preço pelo menos até essa região. Você vê que é uma região que não está rompendo, então você pode colocar o seu alvo aqui vendendo mais longe possível, claro, casando as outras ferramentas também, né? Então você vai ter essas regiões, a mesma coisa aqui nas resistências, então no suporte e nas resistências, tá? A suíte já vai marcar isso para vocês. Para quem quer estudar mais, basicamente, vamos pegar um exemplo aqui, nós estamos em janeiro de 2025, o real frente ao dólar está aí na faixa dos 6 e pouco.
poucos reais. Então, os R$ 6 já virou uma resistência, em que o preço ele vai segurar naquela região. Enquanto 6,30, 6,20 e poucos, está virando um suporte, porque o preço ele resistiu ali várias vezes. É claro que teve interferência de Banco Central, teve outras interferências, mas é uma região ali que você pode ver que o preço trabalha dentro desse esse topo e esse fundo, né? A gente chama de range, tá bom? Então, beleza. É uma ferramenta muito importante se você opera, ainda mais ativos como ouro, euro USD, eles têm muito forte essas regiões, tá? São ativos voláteis, né, que a gente não tem como adivinhar para onde o preço vai, mas ele te entrega várias regiões ali importantes e marcações, tá? Então, a nossa ferramenta de suporte e resistência, ela está aqui. A gente tem os botões aqui para desativar. Você pode ver que tem esse que está vermelhinho, vou mostrar para vocês. O verdinho, que é suporte e resistência, da Sup Res. E o volume profile está vermelhinho. Ou seja, só está ativo o suporte e resistência. Se eu apertar aqui, ele some, o gráfico fica limpo sem ele também. Eu coloco esse recurso para, dependendo da sua análise, ficar mais limpo ou não o seu gráfico, tá? Então eu gosto sempre de ter o suporte e resistência ativado. O que eu deixo opcional é o linha de tendências, que é legal, mas deixa muito poluído o gráfico, mas é muito interessante essa ferramenta, ela já traça para você linhas de suporte e resistência independente do time frame que você está. Então eu já deixei esse recurso aqui. Você pode pegar aqui momentos em que o preço, por exemplo, se ele romper aqui, ó, essa linha aqui de tendência de baixa, ele pode entrar numa tendência de alta, e a gente tem aqui umas linhas aqui que ele está trabalhando nessa alta momentânea aqui, tá? Essa linha aqui, ela puxa até mais para trás, tá? Então é bem legal também, mas tem como desativar se vocês não quiserem, achar que fica muito poluído. Agora, uma outra ferramenta que eu acho essencial, pelo menos para mim, que opera Scalper e utiliza as ferramentas, é o volume profile, que eu já deixei ele aqui incluído, tá? O volume profile, para quem não sabe também, vale a pena estudar, aprender. Também vai utilizar volume para estar te auxiliando nas operações, tá? A gente tem aqui embaixo o volume, só que aqui é um volume da força das moedas, ou seja, quando ele está calculando esse dólar, ele está calculando os 28 paridades, mais o ouro, mais Bitcoin, como está o dólar frente a elas. E a mesma coisa com o ouro, com várias outras paridades e as outras moedas também, se você opera as outras moedas. Só que ele, além de analisar como está a força do volume dessas moedas, frente a todas as outras, então ele está calculando frente a mais de 28 paridades. Então é puxado, exige muito processamento. E ele faz isso de forma acumulada, então ele zera e vai mostrando um acúmulo aqui ao longo do período, no caso abaixo de H4, né, H1 e para baixo, no diário, tá? Então a gente vê no dia como está sendo esse volume acumulado. Já o volume profile, ele vai estar analisando como está aquele ativo no gráfico, não é a força, mas é o ativo no gráfico, então isso complementa a análise. Você não está sendo uma análise redundante. Estou analisando aqui volume da paridade do gráfico, não o volume da força das moedas. Então a gente pode casar essas informações, tá? Aí eu recomendo que vocês estudem sobre o volume profile, é muito legal e auxilia muito, né? Só para falar rapidão, essa linha aqui que fica destacada, eu deixo ela como rosa, ela tem aqui ó, dentro dos períodos também, aqui está dentro do diário, tá? Essa linha a gente chama ela de POC, POC que é Point of Control, ou seja, ponto de controle. É onde teve o maior volume ali de operações. Então, são regiões onde você pode utilizar ali até passado para estar complementando ali a sua operacional, tá? Você pode ver que às vezes o preço, por exemplo, ele teve aqui esse ponto de controle aqui, ele ficou nos outros dias trabalhando bem forte, bem próximo dessa região. Só que o ponto de controle, de acordo com o dia, vai ser diferente. É o ponto onde teve mais volume, mais negócios, tá? E aí o volume profile eu recomendo muito porque ele vai te auxiliar. Eu gosto muito, por exemplo, quando tem uma região de muito
muito negócio e o preço ele rompe para regiões que não teve muitos negócios. Então você consegue, claro, tendo alvos, saber que o preço vai romper e vai caminhar. Aqui, por exemplo, nesse dia, o mercado abriu aqui, ó, ele ficou trabalhando acima do ponto de controle do dia anterior. Então ele foi que foi, e aqui ele teve mais negócios e o preço ele subiu um pouco, rompeu, foi aqui onde eu fiz a operação, mas depois ele voltou para essa região. Então é uma região bem forte, tá? Então o volume profile também faz parte aí e ele auxilia muito. Beleza? Então vamos lá, mais uma última ferramenta que eu adoro também, que é essa que vocês estão vendo aqui, que são essas linhas vermelhas que aparecem aqui em cima e essas azuis embaixo, que é basicamente um topo e fundo do gráfico atual que você está. Então a gente tem regiões aqui onde o preço rompe, né? Ele não é um suporte à resistência igual a gente tem aqui, porque esse suporte à resistência ele pega o preço, né, em regiões de muita liquidez e de reversão, de períodos de pullback. Já esse topo e fundo aqui, ele pega os períodos aqui recentes, né? Então ele pega os topos e fundos recentes. Muitas vezes quando rompe algum topo, ele, né, casando com outras ferramentas, a gente consegue ver que tem uma confluência muito boa, tá? Então as setas que aparecem aqui, elas são baseadas nesses rompimentos. As azuis quando rompe topos aqui, e mais do que isso ele vai mostrar também alvos, né? E nesse time frame que eu estou agora de M15 a gente não está tendo nenhum, porque olha, o preço está simplesmente lateralizado. A gente pode ver aqui que o preço está sem volume agora, né? O mercado abriu recente, agora é 9h45 da noite, então, ó, por isso que eu falo que tem que muitas vezes esperar, ver para onde o preço vai para a gente operar. Então aqui, ele está aqui, ó, ele está longe do seu topo e fundo, então está bem pouquinho. Inclusive eu criei esse recurso que aparece aqui embaixo, que tem a ver com essas bandas, banda superior e inferior. Então aqui, ó, a gente tem esse primeiro número aqui, que é a média de pontos entre o topo e o fundo aqui. E aqui mostra como está agora. Então quer dizer, ele está vermelhinho, não quer dizer que é para vender, mas que ele não está tendo volatilidade. Então a volatilidade está abaixo da média. É basicamente para isso que eu fiz, para em alguns momentos eu ver se o mercado está acelerando, como é que está. Isso auxilia muito para mim, que opera explosão de mercado, né? Então tem aqui esse negocinho assim, tá aqui embaixo, muitas vezes o pessoal pode não saber o que é, mas é isso, tá? É para ver como é que tá, se o mercado tá desse jeito como ele tá aqui parado, ou se ele tá igual aqui, ó, né? Quando ele tá com as bandas bem aumentadas e o preço tá rompendo, ele vai aparecer aqui verdinho, tá? E uma setinha para cima, mostrando que tá tendo volatilidade, basicamente. Então vamos mudar para um time frame maior para ver se tem alvo e tem aqui indicação de rompimento. Ó, aqui no H1 tem, tá? Então no H1 tem, só que aqui para trás, ó, já está mais antigo. Ó, teve esse rompimento desse topo aqui. Aí a nossa ferramenta aqui, ela já marca automaticamente aonde seria a entrada. A entrada seria aqui, ó. Já mostra até o preço. O stop seria abaixo, porque seria uma compra. O primeiro alvo seria aqui, tá? Então você pode ver que ele rompeu, você não vai sair entrando, você vai entrar depois que ele atingir aquela entrada. Aqui seria o momento de você entrar. Ficou positivo, ele quase que foi nesse alvo aqui, foi um pouco menos e voltou. Ele ainda não foi no stop, tá? Você trabalhando com stop, você ainda não teria sido estopado. Tem uma grande chance do preço ainda romper para cima, ou se você tivesse colocado um break-even ou um trailing stop, você teria saído positivo, mas ainda não teria batido o alvo. Então, nossa ferramenta faz isso automático, tá? Ela calcula alvos, inclusive até 3 alvos, no caso aqui ele está mostrando só 2, porque ele já está atingindo o limite da média de movimentação, então tudo isso é calculado de acordo com o que a gente chama de ATR, que é a média de movimentação, para ele sugerir alvos, e eles são baseados nisso para sugerir a entrada, o seu alvo, o seu stop, então auxilia. Claro que você pode colocar o seu stop onde você acha melhor, seu alvo também, mas aqui dá um norte muito bom para quem está operando. Tá?
E outra coisa que eu estou vendo aqui, ó, apenas compras pelo H1, por quê? O RSIOMA ele vai sugerir a tendência e vai te mostrar qual que seria a tendência. Então no H1 está essa tendência aqui no momento, mas o mercado está sem direção, tá? Eu não iria operar só porque está aqui uma possível tendência de alta, sendo que eu opero volume, então tem que ter volume, tá bom? Então, pessoal, é basicamente assim que eu faço a minha análise. Se o mercado está como ele está aqui agora, para mim que opera scalper, eu não abro operação, tá? Estou aqui no M5 agora para vocês verem. O mercado paradinho assim, eu prefiro entrar com uma confirmação do que entrar antecipado, correndo o risco de ser estopado, né? E para aqueles que operam sem stop, pior ainda, correr o risco de ficar preso na operação, podendo até quebrar suas contas, tá? Então é assim que eu faço uma análise básica. Espero que tenha essas confluências para eu poder entrar. Tendo a confluência eu entro, né? Agora o mercado recém-aberto, né? Com um pouco volume acumulado, para mim eu acho que não compensa, tá? E sempre olhando aí multi-time frames, tá? Como tá, se tá batendo os volumes, né? O volume tá positivo no M15, tá positivo também no M1, porque isso é diferente, tá? O volume, ele é calculado baseado no volume TIC, que é uma informação que a gente consegue através das corretoras, porém, se ele é um volume positivo ou negativo, elas não informam. Então, como que eu criei um cálculo para poder identificar se é positivo ou negativo? Então, você tem aqui um volume crescente e você tem valorização daquela moeda frente a todas as outras, em todas as análises. Então, se está subindo, se é um candle de alta, então a gente interpreta que é volume de alta. E se o preço está caindo e está tendo aumento de volume, eu interpreto que está tendo volume vendedor. Então é assim que é feito, tá? Então, no M1 você vai ter candles, de 1 minuto, no M5 de 5 minutos, no M15 de 15 minutos, no H1 de 1 hora. Então, às vezes você vai ter vários M5 positivos e às vezes vai aparecer um candle gigante negativo que vai engolir todo o volume. Então aí no H1 você vai ver muitas vezes um candle de baixa e a gente vai ver o volume acumulado caindo. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que explique bastante, que dê um exemplo aqui. No dia a dia, nas minhas redes sociais, nos meus grupos, eu sempre posto aí minhas análises que eu faço e meus resultados, operações. Vocês também vão estar pegando na prática lá, tá? E quem tiver interesse em estar adquirindo a ferramenta, é só mandar mensagem para mim que eu passo para vocês como a gente faz para estar adquirindo, beleza? Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo aqui nesse vídeo. É um vídeo didático, é um vídeo denso. Por isso que vocês são vencedores, porque vocês querem muito aprender e crescer no Forex também. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.